Queridos amigos, queremos compartilhar com vocês a nossa alegria por mais uma data importante da vida deste programa. O dia 9 de março marca a nossa estreia e isso ocorreu há 9 anos. Ao longo destas 467 edições do Diálogo Espírita, nós tivemos o privilégio de adentrar a casa de vocês para levar uma palavra amiga, a mensagem de consolo e esclarecimento que nós adotamos como faróis das nossas vidas. Este programa é feito com muito carinho, semeando a cada vez um pouquinho de vida renovada, de alento para o coração daqueles que sofrem e de esclarecimento àqueles todos desejosos de saber quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos após esta jornada terrestre e o que encontraremos e faremos do outro lado da vida. Amigos, fica aqui expressa a nossa gratidão pela oportunidade de sermos úteis e de aprendermos juntos com vocês. E podermos garantir que temos aprendido muito, não só sobre a doutrina espírita, mas também em termos de desenvolvimento pessoal. A necessidade do esforço, de dedicação, de exercitar a paciência, a perseverança para a manutenção, para a sustentação financeira deste programa no ar e também de convivência da equipe de apresentadores, além de muitas outras coisas. Lições valiosas, onde afinal arriscamos dizer que os maiores beneficiados espiritualmente somos nós mesmos. Por isso, o nosso muito obrigado e, como diz a companheira Rose Heidman, fiquem conosco. Bases filosóficas da reencarnação. Esse é o nosso tema livre de hoje. Comigo aqui mais uma vez a Andréa Clênis e a Mariana Valim. A gente vai dar alguns exemplos práticos, tentando trazer para vocês aqui algumas coisas, algumas ideias que podem ser depois memorizadas, podem ser meditadas em cima dessas colocações, para vocês entenderem a reencarnação não do ponto de vista religioso e também não do ponto de vista científico, mas digamos assim, as conclusões que se pode tirar, a necessidade, digamos, da reencarnação, quando você usa a razão, quando você usa o raciocínio, quando você usa a lógica, o pensamento construtivo, o pensamento inquiridor para resolver um problema. Heródoto situa o Egito como origem da crença na reencarnação. Platão era reencarnacionista. Pitágoras teria levado a ideia do Egito para a Grécia e dizia lembrar das vidas como Etálido, depois Euforbo, Hermótimo e Pirro, recordando que lhe ocorreram em mais de 1000 anos. Empédocles, Sócrates, Confúcio, Lao Tse, Leibniz, Descartes, Immanuel Kant, David Hume, eram todos reencarnacionistas. Não assim abertamente como nós, quem assume as religiões orientais ou nós espíritas, mas eles deixavam transparecer em alguns de seus trabalhos, de suas elucubrações, uma aceitação forte em relação à reencarnação. Eu vou passar aqui para a Mariana, então, para falar um pouquinho sobre os pressupostos. O que para começo de conversa, para acreditar na reencarnação, tem que acreditar no quê? Primeiramente, nós temos que acreditar em Deus, né? Que é o princípio inteligente do universo. Né? Deus é amor, é justiça e misericórdia. Então, só de nós sabermos que Deus é justiça e misericórdia, nós vamos ter em mente que tem algo além da vida material. Sim. Né? Então, nós vamos acreditar que a reencarnação ela é coerente com o pensamento de Deus, pela sua justiça e amor. E o segundo requisito? Acreditar na alma, né, que sobrevive à morte do corpo físico. À morte do corpo físico. Porque se não tiver alguém que sobreviva, não tem como reencarnar. Não tem como reencarnar.
Andréia, desculpa, antes de passar para a Andréia, eu queria só fazer também, quase complemento esse item que a Mariana colocou aqui, que nós espíritos costumamos, assim, para sermos bem diretos, bem sintéticos, a gente diz assim, ó, uma existência única, uma existência, né, a existência única, não permite que o indivíduo se desenvolva moral e intelectualmente de maneira suficiente. A gente aprende muito pouco numa existência de 60, 70, 80, 90 anos. Né? Tanto nos dois lados, ninguém consegue se aperfeiçoar suficientemente. Então, esse é uma coisa que a gente costuma sempre mencionar. E a outra coisa ela já adiantou, que são esses atributos. Né? Se Deus, nós sabemos que Deus é perfeito em tudo, né? Em grau máximo. Então, ele é perfeito em sabedoria, ele é perfeito em bondade e perfeito em justiça. Como é que um ser, no grau máximo de bondade e justiça, condenaria alguém a penas eternas, né? Ao inferno, por exemplo, só porque ele errou, porque ele pode ter cometido graves delitos, tirado a vida de outra pessoa e feito muita coisa má. Entretanto, ele também é uma criatura de Deus, Deus que o criou. E ele merece uma nova chance. E como é que isso ocorre? Através da reencarnação. A gente fala também aqui que nós, a cada reencarnação, nós somos o mesmo ator atuando em palcos e papéis diferentes. Pense um pouquinho nisso. Eu não vou me estender muito para a gente não perder muito tempo. Mas é verdade, hoje eu me chamo Wilson, talvez na vida passada tenha me chamado Maria, eu posso hoje ter uma condição física boa e não ter tido na anterior, na próxima eu não sei. As condições que a gente vai ver já de desigualdades, eu vou até adiantar esse passo, desigualdades físicas, intelectuais, socioeconômicas e morais, é justamente o que faz a diferença de uma reencarnação para outra. Então, a Mariana vai falar um pouquinho agora sobre as desigualdades físicas, por favor. Sim. Por que umas pessoas, né, nascem sadias numa mesma família e o outro nasce com alguma doença, com alguma deficiência? Porque se Deus é bondade, se Ele é justiça, não é possível que Ele escolha numa família né? Ele não vai jogar lá um palitinho, ó, esse aqui vai nascer de olhos azuis, esse aqui não vai nascer, não vai enxergar. Não é bem assim, né? Todos nós, antes de reencarnarmos, nós temos a oportunidade também de participar de uma programação, né? E nós sabemos que as nossas escolhas irão refletir na nossa evolução. Então, quando nós nascemos, nós chegamos aqui, que nós temos as nossas dificuldades físicas, às vezes nós olhamos, nossa, coitado, olha, nós não devemos pensar assim, porque pode ser uma escolha do espírito para que ele possa evoluir mais rapidamente, adquirir conhecimentos, pode ser uma condição que ele não valorizou a saúde física no passado e hoje, então, ele vem ressarcir esta falta de atenção. Então, o espírito, ele, tudo na parte física, como na parte moral, intelectual, tudo tem um porquê. Nós é que não compreendemos porque nós estamos no aqui e agora, mas o espírito, depois que ele retorna à pátria espiritual, ele tem toda a dimensão do que ele necessita e o que ele já galgou nas existências que ele vivenciou. A gente pergunta aqui, ela falou de entre irmãos, mas porque daí é mais próximo realmente, né? Mas mesmo assim com as outras, em relação às outras pessoas, né? Por que os seres humanos são tão diferentes fisicamente? Às vezes já vem do berço com uma doença congênita e que vai viver com ela, às vezes doenças graves. E outro tem aquela saúde de ferro, como a gente diz. Então Deus não poderia, né? Não pode ser obra do acaso. Por isso que ela falou lá atrás, nós temos que partir do pressuposto que Deus existe e que esse Deus é perfeitamente, absolutamente perfeito, bom e justo. Se a gente não entender isso aí, a reencarnação pode ficar com certos vácuos que não vão corresponder à verdade. Então a gente pergunta, né? Será que a gente é joguete da sorte? Será que é o acaso? Onde é que fica Deus nessa hora? Tudo tem uma explicação, como ela acabou de colocar. A gente pode avançar um pouquinho, me permita
Mariana, quando a gente olha também nas certas condições, ainda no terreno físico, de pessoas que, por exemplo, uma pessoa é bastante alta, estatura alta, e a outra pessoa que é baixinha e tal, né? Talvez anão. Como é que fica isso aí? Então, um tem uma propensão, uma facilidade, por exemplo, a se tornar jogador de basquete, um outro mediano vai desenvolver outras habilidades, e aquele fisicamente com uma estatura menor, ele, de certa forma, ele vai sofrer mais, ele vai ter mais dificuldade. As diferenças, hoje em dia, diz que não existe mais raças, são etnias, aquela coisa toda, mas para simplificar, as pessoas que têm essas situações diversificadas, fisicamente, né, de aparência, elas também sofrem muitas vezes opressão, perseguição. A gente sabe como é que essas coisas ocorrem. Esteticamente, pessoas mais privilegiadas, embora o padrão de beleza a gente viu recentemente aqui, né, que é diferente, aquela coisa toda, mas existe, a gente sabe, pessoas que têm maior dificuldade, às vezes até para o campo de trabalho, porque o preconceito às vezes é bastante sutil, não é uma coisa escancarada, né? E a gente pergunta se isso é apenas genética, será que a genética explica tudo isso? Não explica. Eu quero passar, antes de a gente ir para o intervalo, para a Andréia, para falar aquele outro itemzinho ali, o item 4 das diferenças físicas, por favor, Andréia. As mortes prematuras, as violentas, os acidentes, né? A gente as guerras, catástrofes naturais e as que são provocadas pelo homem também. Como é que fica isso depois, né? Tem um precedente e consequências, como é que funciona? A Mariana trouxe muito bem na primeira parte, explicando essa diferença, né, também do planejamento reencarnatório para alguns espíritos. Por que eu vou, por exemplo, ter um bebê, né, aquele bebê vai morrer prematuramente? O que acontece? Ou então, por que às vezes já ocorre o aborto espontâneo? Por que aquela mãe passa com tanta dificuldade, às vezes, de um bebê que nasce e fica dias na UTI e depois vem desencarnando, né? Tudo isso é explicado de maneira lógica, porque acreditamos em reencarnação. Senão, como vocês mesmos disseram, Deus não seria justo. Mas se aquela criança, por exemplo, precisaria passar por aquela provação para completar uma prova que ela havia começado numa vida passada, ela vai desencarnar prematuramente. E isso não é o único objetivo. Outra situação pode ser uma aprovação para aqueles pais e aquele espírito vindo com uma missão de auxiliar aqueles outros espíritos que muitas vezes são amigos e familiares e que ele está ali se colocando de forma missionária. Então ele nasce, acaba vivendo bem pouco ou fica internado na UTI e acaba desencarnando. Isso ocorre, né, André, com as mortes violentas de adultos também, né? Nos acidentes, essas tragédias de trânsito e tudo, de avião, enfim, de qualquer outro meio de transporte, e em outras situações, no acidente de trabalho, há muitas situações, e que as pessoas ficam com as dúvidas, né? Porque fica difícil fazer essa aproximação dos atributos de Deus com esse tipo de acontecimento. Por que aconteceu aquilo com fulano? O que ela fez para merecer castigo? Muita gente acha que é castigo, ou é fatalidade, é simplesmente fatalidade. Mas não é. Tem explicação lógica e aí tem que se aprofundar. E não é aqui, nesse momento, que a gente vai conseguir trazer toda a explicação pertinente a essas dúvidas. Para isso nós temos a literatura espírita, né, para as pessoas se aprofundarem. E as catástrofes naturais, que às vezes são milhares de pessoas vitimadas num evento qualquer, e aqueles também que às vezes é por imprudência, por negligência humana, que estávamos comentando aqui o exemplo de um engenheiro, digamos, responsável por uma obra que usa material de péssima qualidade, depois o edifício desaba e faz tantas vítimas. Isso acontece no mundo todo, uma ponte, qualquer coisa parecida. Então nós temos que... A única resposta realmente lógica, que fecha, que não deixa margem a nenhuma especulação contrária, é a reencarnação. Nós vamos para um intervalinho rápido e voltamos em seguida para falar sobre as demais diferenças, começando com a Mariana sobre as diferenças intelectuais. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa.
Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Voltando com o nosso tema livre, falando sobre as bases filosóficas da reencarnação. Vou passar a palavra novamente aqui para a Mariana para falar sobre as diferenças intelectuais. No primeiro bloco nós falamos sobre as diferenças físicas entre as pessoas, né? E onde é que ficava a justiça de Deus? Através da reencarnação. Vamos ver se nas intelectuais ocorre a mesma coisa ou não. Por favor, Mariana. Com certeza, né? Por que existem pessoas dotadas de inteligência e outras não? Justamente para que essas que são muito inteligentes, elas possam alavancar o progresso tecnológico e material, né? Que nós estamos aqui no mundo material. E aqueles que nascem, às vezes, desprovidos dessa inteligência, né? Que tem, assim, uma dificuldade maior, não quer dizer que é um espírito que não tem conhecimento. Às vezes, também, ele não soube usar essa inteligência com coerência e em favor do progresso para a comunidade em que ele estava inserido, então ele renasce como se fosse um bloqueio, né, para que ele não possa usar a inteligência dele para fazer as maldades. Então, as diferenças intelectuais, morais, também as ideias inatas, as vocações. Então, tem até uma brincadeira que o pessoal fala assim, nossa, uma senhorinha de 80 anos começou a fazer um curso de francês. Puxa, mas com 80 anos ela vai aprender? Não, ela está se preparando para a próxima, porque quando ela voltar, ela vai ter facilidade para aprender o francês e passar isso para onde ela estiver inserida. Então, tudo tem uma programação, um porquê. Então a doutrina espírita explica tudo? Não é que ela explica tudo, ela é coerente com a razão, com a ideia que Deus é justo e tem uma programação para nós. E qual é? Evoluir. Então, tudo que nós fazemos ou que acontece conosco é no intuito de evolução, de aprendermos. André, as diferenças socioeconômicas, que a gente fala hoje em dia tanto em desigualdades sociais, né? E muita gente acha que é vítima, as pessoas que não têm recursos, que faltam recursos. É complicado isso aí, porque realmente isso não... O que eu acho que o que você vai falar aí, eu já vou dar uma antecipada, explica o motivo, mas não serve de conformação. Né? Nós devemos trabalhar para mudar o cenário terrestre, mas não é de graça que as pessoas às vezes estão com alguns privilégios e outras não. Também tudo respondendo a uma situação do passado, e são recursos, nós falamos em talentos colocados a serviço de... Né? Claro. Complemente, por favor. Na verdade, esse ponto das diferenças socioeconômicas, eu acho que é o ponto mais que as pessoas mais se interrogam, não é? E é o ponto que a gente pode utilizar para compreender a reencarnação. Porque, veja, como a gente pode explicar tanta diferença socioeconômica? Como tem comunidades inteiras, países inteiros, passando por muita dificuldade, países africanos, por exemplo, que eles necessitam de ajuda humanitária para receber um pouco de farinha de milho para sobrevivência, né? Como a gente pode explicar isso? Como a gente pode explicar, por outro lado, uma mente bilionária, né, ou trilionária que investe em equipamentos para fazer pesquisas e investigação no espaço, por exemplo? Então, a gente tem muita diferença e isso gera muita revolta para a maioria das pessoas. Porque elas ficam pensando assim, puxa, por que eu nasci dessa forma, passando por tanta dificuldade, não tendo... Por que eu não nasci na Suíça, né? Por que eu não nasci num outro país? Por que não tive essas condições? O fato que a Mariana trouxe bem no começo do programa é que a pessoa participa, na maioria das vezes, né, salvo raras exceções, ela participa do seu planejamento. E... acreditem, vir num berço de ouro
é uma provação tão pesada quanto nascer num berço pobre. É verdade. Né? Então, tem essas diferenças sim, é importante a gente compreender. A última diferença grande, grave, que salta aos olhos, no plural, né? As diferenças morais. Por que que as pessoas, às vezes, numa mesma comunidade, numa mesma cidade, no mesmo bairro, às vezes na mesma família, são tão diferentes? Quando digo moralmente, assim, pessoas que têm bastante virtudes, né? São pessoas honestas, dignas, trabalhadoras, etc, etc, etc. E outras são relapsas, enfim, você sabe do que eu estou falando. E aí? E como é que a reencarnação entra também aí? Sim, com certeza, né? Porque cada um de nós evoluímos no nosso tempo. Nós, né, cada um de nós somos responsáveis pelo que nós fazemos hoje. Isso vai refletir amanhã. Tem espíritos que se dedicam a estudar, a trabalhar no bem, em desenvolver as virtudes. Nós temos exemplos, né? Eu queria até dar o exemplo aqui, para vocês pensarem um pouquinho, ó. Francisco de Assis, de um lado, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, Buda, e do outro lado, Gengis Khan, Nero, Hitler. Não são todos filhos de Deus? Sim, e por quê? É que nós, às vezes, fazemos uma pequena confusão na questão moral com a questão da inteligência, porque todos esses que foram citados são muito inteligentes, são espíritos que já conquistaram um patamar intelectual, mas a moral ficou para trás. Então, enquanto espíritos procuram estudar, aprimorar, serem melhores a cada dia, tem outros que levam a vida na flauta. Né? Eles não estão preocupados nem com a melhoria deles e nem com a do outro. Quando só são despreocupados, não é nada. O problema é quando são pessoas que atingem o seu semelhante, fazem mal pelo mal. Então, que índole é essa? De onde que eles vieram? Quando que eles foram criados? Foram criados diferentes? Deus criou uns para o bem e outros para o mal? Não, não é assim. Deus vamos repetir de novo, Deus é absolutamente justo. Então a reencarnação explica, o ponto de partida é o mesmo, não que saem todos ao mesmo tempo, mas saem todos no mesmo lugar, e todos vão chegar no mesmo lugar também. Mas durante esse percurso, uns andam aí sim, andam mais rapidamente e outros não. Por isso que uns vão ficando à retaguarda. E uns trazem ainda muito daqueles instintos primitivos lá do tempo das cavernas. E outros já estão num patamar de um mundo de regeneração. Gente, nós estamos encerrando nosso tema livre. Mande as perguntas para o nosso Espiritismo Responde, pelo nosso e-mail. Ficou com dúvidas sobre o que foi exposto? Perguntem. Não tenham vergonha, pode fazer a pergunta mais simples, mais singela que for, que nós teremos o prazer de responder. Segue os nossos demais quadros. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a pandemia volta com força. No editorial, os últimos 2 anos da AD Paraná e os 2 próximos. Ainda, o quebra-cabeça das leis naturais e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar de um assunto super importante para o nosso dia a dia, que é pagar o mal com o bem. Eu vou ler aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, então eu escolhi algumas frases para a gente fazer o entendimento desse tema. Então eu vou iniciar lendo uma frase do início do capítulo, uma frase do 2º parágrafo e nós vamos avançar um pouquinho no texto e eu vou ler um trecho que geralmente causa muita confusão de pensamento, porque nós às vezes interpretamos essa passagem de uma maneira muito dicotômica, ou seja, de uma maneira muito extremista. Então é importante a gente ler essas frases para então entendermos juntos aqui a base dessa passagem que é tão maravilhosa aqui do Evangelho. Então, diz assim:
está lá em Mateus capítulo 5, versículo 20 a 43, no item 1. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pulando agora para o item 2, eu vou fazer a leitura do início do parágrafo, que continua dizendo assim: se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam aquela que vos amam? Muito bem, então vamos seguindo em frente um pouquinho no texto, e agora eu quero ler essa parte que eu comentei com vocês, que gera uma certa confusão no entendimento. Então, está lá no segundo parágrafo do item 3. Diz assim: entretanto, engana-se muitas vezes a respeito do sentido da palavra amar nessa circunstância. Jesus não entendia por essa palavra que se deve ter para o seu inimigo a ternura que se tem para um irmão e para um amigo. Ternura pressupõe confiança. Vejam que interessante. Gravem aí. Ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança em quem sabemos querer-nos mal. Não se pode ter com ele aquela efusão de amizade, por sabê-lo capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderia haver os arrebatamentos de uma simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamentos. Enfim, não se pode ter o mesmo prazer encontrando-se com o inimigo do que com um amigo. Esse sentimento, inclusive, resulta de uma lei física de assimilação e rejeição de fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que provoca uma impressão. O pensamento benevolente vos envolve em um agradável eflúvio. Onde está a confusão que normalmente nós fazemos? Nós entendemos, muitas vezes, equivocadamente, que a gente precisa amar o inimigo como se fosse um irmão querido, uma pessoa que está no nosso grupo familiar e que a gente tem por ele a maior afinidade. Aqui é bem claro, a gente não vai conseguir ter esse sentimento, porém nós precisamos orar por essa pessoa, elevar o nosso pensamento a ela, pedir a Deus que a ajude a entender o que está se passando naquela circunstância. Então nós evocamos o nosso mentor espiritual, nós pedimos fortalecimento dos nossos sentimentos de amor, de paz e jamais desejarmos o mal para aquela pessoa. Porém, vamos aceitar que não teremos por aquela pessoa a efusão da amizade porque não temos afinidade naquele momento, porque essa afinidade pode surgir quando você emite a ela bons pensamentos, bons sentimentos e você perdoa. Então, vamos gravar isso, meus amigos. Muita paz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.